continuar aqui no tema de metais e ligas metálicas e vamos entrar no subtema da ligação química nos metais e noutros sólidos. Recordar que uma ligação metálica está baseada na partilha deslocalizada dos elétrons de valência, que estão livres, e como os metais têm baixa energia de ionização, significa que eles libertam facilmente os seus elétrons de valência. Portanto, estes elétrons de valência estão fracamente, no fundo, atraídos ao seu núcleo. Esta liberdade do movimento dos elétrons é que vai permitir compreender o facto de eles terem elevada condutividade elétrica e elevada condutividade térmica. A ligação metálica entre os átomos, a ligação metálica ocorre, na verdade, entre átomos que normalmente apresentam o quê? Baixa energia de ionização, ou seja, metais, e orbitais de valência incompletas. Nos metais falamos muitas vezes do conceito de estrutura cristalina, e nós vamos falar dos diferentes tipos de cristais. Mas o que é uma estrutura cristalina? É, no fundo, um material na qual as unidades estruturais vão estar organizadas de uma forma repetida e regular. Então, faz com que a estrutura dos metais acabem por corresponder a estruturas cristalinas, mas simples. A primeira coisa que nós já falamos, há aqui algumas características inerentes aos metais. Uma delas é o seu brilho característico. E, neste caso, o brilho característico está relacionado com o facto dos metais serem capazes de absorver todas as radiações visíveis. E claro que quem diz absorver também diz emitir. E porquê que eles conseguem fazer isso? Porque tal vai resultar de os metais terem níveis de energia muito próximos. E nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Especialmente os metais de transição, que têm os níveis 3D e 4S muito próximos. Que depois faz também com que eles tenham, eventualmente, números de oxidação diferentes. Nós falamos disso. Portanto, o que é que faz? Ou seja, eles absorvem grande parte da radiação visível e outra parte, ou seja, há uma parte que no fundo vai ser depois acabada por ser dissipada sob a forma de calor e há outra parte que vai ser devolvida ao meio e é devolvida sob a forma de radiação. Portanto, este formato de radiação é o que nos vai no fundo conferir este tal brilho metálico. Há aqui outras propriedades associadas aos metais. Portanto, as ligações entre os átomos de metal até são fortes, mas não são dirigidas, ou seja, não têm nenhuma direção específica. O que vai levar a este conceito que nós vemos aqui embaixo na imagem, que quando nós aplicarmos uma força nas suas camadas, e quando estamos a falar das camadas, são os núcleos, porque os eletrões estão no mar, não é? Estão à volta destes núcleos, não vai haver ruptura de ligações, ou seja, vai haver aqui uma deslocação paralela. Portanto, isto é o que nós chamamos do conceito de maleabilidade dos metais, está bem? O que faz com que eles consigam ter diferentes formas. No entanto, os metais também têm outra característica que é a sua ductibilidade, ou seja, a sua capacidade de formar fios. E nós podemos pensar nisso, ou fios, ou talhas douradas, ou talhas, ou seja, varões. E eu pus aqui o exemplo das talhas douradas, porque é algo que nós conhecemos bem, especialmente, por exemplo, nas igrejas, em que nós dizemos que elas são revestidas a talha dourada. O que é a talha dourada? É uma madeira que é revestida de ouro, está bem? O ponto de fusão também vai ser uma característica bastante importante aqui associada aos metais. O metal com maior ponto de fusão, no fundo, vai ser aquele que vai possuir uma ligação metálica mais forte. E a ligação metálica mais forte vai estar relacionada com o número de eletrões que é partilhado por cada átomo. Então, se comparássemos dois elementos químicos, por exemplo, o potássio que está no grupo 1 e o cálcio que está no grupo 2, neste caso o cálcio, que está no grupo 2, é o que vai apresentar o maior número de eletrões a serem partilhados, o que faz com que a sua ligação metálica seja mais forte, portanto, o cálcio vai acabar por ter um ponto de fusão mais elevado. Outro conceito que já disse atrás é a condutividade elétrica. Só para recordar o conceito de condutividade elétrica, é, no fundo, a maior ou menor facilidade com que o material oferece ao movimento das cargas. Portanto, no caso dos metais, a elevada condutividade elétrica, portanto, esta tal facilidade na condução da energia elétrica, deve-se ao facto de estes eletrões de valência estarem livres. Resumindo,
Quando falamos em sólidos metálicos, em termos de propriedades, eles têm um brilho característico, portanto, já falamos que é devido ao elevado número de níveis de valência com energias muito próximas. Tem uma elevada condutividade, seja térmica, seja elétrica, porque há uma partilha deslocalizada dos eletrões de valência que encontram-se praticamente livres devido a não serem muito atraídos pelos núcleos. E depois o conceito de maleabilidade e ductilidade, que também já falamos atrás. Agora, e nos sólidos não metálicos? Ou seja, nós vamos ter aqui, ou seja, aqueles que não são construídos a partir só de metais. Vamos designar, temos três tipos de cristais: os cristais iónicos, moleculares e covalentes. Portanto, os cristais metálicos foi os que já vimos até agora, ou seja, são aqueles que são constituídos unicamente por elementos metálicos e onde há uma partilha deslocalizada dos eletrões de valência. Depois, dentro dos não metálicos, temos os cristais iónicos, onde há estabelecida uma ligação entre elementos, íons positivos e íons negativos, portanto, elementos metálicos e não metálicos. Depois, por oposição, temos os cristais covalentes, que são estabelecidas entre elementos químicos, mas que estão associados mais a não metais, apenas não metais, que também se pode confundir com os cristais moleculares, porque também é a mesma ideia. Só que cristais moleculares, vamos estar a falar, como o próprio nome indica, de moléculas, ou seja, vamos estar a falar da ligação de elementos químicos diferentes, como é o caso da água, enquanto temos aqui o exemplo do diamante, ou mesmo da grafite, que é constituído apenas por um só elemento, está bem? Mas não deixa de formar um cristal. Começando pelos cristais iónicos, portanto, normalmente, ou seja, é caracterizado por um arranjo tridimensional, ou seja, os íons positivos e negativos dispõem-se de uma forma alternada e regular no espaço. Usamos muito a caracterização do cubo para explicar que há atrações dos íons de carga contrária que vão ser superiores às repulsões entre os íons da mesma carga, mas neste caso, os íons estão compactos, ou seja, não se deslocam livremente, por isso acabam por ser maus condutores elétricos. Os cristais moleculares são substâncias também sólidas, mas estão constituídas por moléculas que estão organizadas de forma regular e que estabelecem entre si ligações intermoleculares. Temos o exemplo do gelo, em que as ligações intermoleculares são fortes, pois estabelecem-se entre a zona negativa da molécula de água, ou seja, átomos de oxigênio, para a zona positiva da outra molécula de água, que é os átomos de hidrogênio. E isto é o que nós conhecemos por ligações por pontos de hidrogênio, ou seja, que são as ligações intermoleculares mais fortes. De referir, e isso é importante às vezes para perguntas de desenvolvimento, os cristais de gelo, portanto, nós quando colocamos água na forma de gelo, por isso o que é que vai acontecer? As moléculas de água passam a formar chamados anéis, ou seja, hexagonais. Ou seja, o que faz com que o gelo acabe por ter uma forma menos compacta do que se estivesse na forma líquida, ou seja, é menos denso. E, portanto, isto pode nos levar àquela questão de que, se nós colocarmos água dentro da garrafa de vidro no congelador, ela, passado algum tempo, vai partir. E isto está relacionado com a forma da estrutura que o gelo vai adquirir, porque cada átomo de oxigênio vai passar a estar ligado por ligações por pontos de hidrogênio a hidrogénios de duas moléculas diferentes. E vai formar estas tais estruturas hexagonais que têm lacunas no interior. E isto faz também aumentar a distância entre as moléculas e, por isso, aumenta o espaço e acaba por quebrar a garrafa. Relativamente aos cristais covalentes, também são substâncias sólidas, constituídas por átomos do mesmo elemento químico, unidos uns aos outros de forma contínua, por ligações, obviamente, convalentes. Ou seja, há uma partilha localizada de eletrões de valência entre dois átomos. O que é que isto confere? Uma elevada dureza. O diamante, a grafite, o grafeno e os nanotubos de carbono, na verdade, chamam-se formas alotrópicas de carbono, ou seja, porque elas todas resultam de ligações entre átomos de carbono, mas de formas diferentes. Os sólidos covalentes, na verdade, têm uma baixa condutividade elétrica, excetuando a grafite. De referir que quando aqui falamos em rede cristalina, não esquecer que são sempre átomos organizados de forma repetida e regular. Para terminar este tema, convém falar da questão ambiental associado aos metais, porque eles são extremamente reativos, especialmente na presença de oxigênio e de água.
E também a própria forma que os metais são extraídos, tirando os seus metais nativos, no fundo, leva a algumas questões em termos do impacto ambiental. E, por outro lado, a extração dos metais a partir dos minérios levanta outra questão associada à escassez de recursos, até tendo em conta que estes minérios são metais, são recursos naturais e são limitados. Portanto, há aqui uma grande importância associada à reciclagem e revalorização dos metais. Por isso, essencialmente, então, associada à limitação de recursos naturais, diminuição dos consumos energéticos, diminuição de resíduos. Isto vai-nos conduzir a este tipo de questões. Eu sei que agora já não há exame só do 12º ano, mas antigamente havia, portanto, e temos este tipo de exercício que poderia sair nessa altura. E para vermos também como poderia ser aplicado este conceito ambiental dos metais a uma pergunta. Então diz o seguinte: entre os vários metais recicláveis, o alumínio é o mais valioso. Considera as informações seguintes. A produção industrial de 1 kg de alumínio requer cerca de 4 kg de bauxite, que é um recurso natural. A energia requerida no processo de reciclagem de objetos de alumínio é de 26,1 kJ por cada mol de alumínio. E a energia requerida para produzir uma mol de alumínio por eletrólise de óxido de alumínio extraído também da bauxite é 297 kJ. Com base nestas informações, indica 3 razões pelas quais a reciclagem de objetos de alumínio pode contribuir para uma maior sustentabilidade. Então, o que é que aqui está? Em primeiro lugar, logo pela questão da produção industrial envolver um recurso natural. Portanto, se eu reciclar, vou reduzir o consumo e provavelmente o não esgotar deste recurso natural. Depois, em termos de energia, ou seja, a energia que é necessária para retirá-lo, ou seja, para o extrair deste recurso natural, se nós reutilizarmos, vamos reduzir a quantidade de energia. E depois o próprio lixo, ou seja, os próprios resíduos que resultam, não é, do consumo da utilização dos objetos de alumínio. Portanto, se nós os reutilizarmos, vamos também poupar e vamos também reduzir a quantidade que é deitada ou deixada, não é, deitada no lixo. Portanto, e também vamos então minimizar, ou seja, os efeitos ambientais que iam decorrer deste tipo de ato, não é, de não reutilizar e deitá-lo fora. Ok, ficamos por aqui hoje. Espero que tenha sido útil. Terminamos aqui também o tema 1 e vamos depois avançar para o próximo tema.